pãozinho assado, cheiroso e crocante de manhã cedo. O pão nosso de cada dia, que talvez você conheça da padaria do seu bairro, do supermercado ou até da lojinha de conveniência. Mas e como era quando esse pão gostoso era assado dentro de casa, era assado no forno da família? Eram tempos diferentes, eu ainda experimentei disso, tempo muito bom, e hoje nós vamos ver o que isso tem a ver com a Bíblia. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos continuar então, vamos prosseguir nosso estudo. Estamos no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Estamos vendo aqui essa história de Jesus e as passagens dele pela região norte do país de Israel e até mais ao norte, em outras regiões onde ele andou, por exemplo, em Tiro e Sidom, regiões lá da Fenícia. Mas Jesus então volta para Israel e nessa volta, nesse caminho de volta, é que nós encontramos essa história. Se você ler só em Marcos, talvez dê até a impressão que isso foi fora de Israel, e é uma possibilidade pela leitura, mas quando nós lemos isso também lá no Evangelho de Mateus, nos dá mais a impressão que já era do lado de Israel, já era entre o povo de Israel, ainda que não se tenha plena certeza. Mas vamos lá ouvir essa história interessante e hoje é um dia para falarmos sobre pães e fermento. Naqueles dias, outra grande multidão se reuniu e mais uma vez o povo ficou sem comida. O povo não queria nem saber, eles queriam saber onde é que estava Jesus. E ficavam lá, e às vezes acontecia isso, né? Então, mais uma vez, a comida acabou. E Jesus chamou os discípulos e disse: eu tenho compaixão dessa gente, estão aqui comigo há 3 dias e não tem mais nada para comer. As pessoas levavam até alguma provisão para si, mas o tempo foi passando, né? E o Senhor falou assim: se eu os mandar embora com fome, desmaiarão no caminho, e alguns vieram até de longe. E os discípulos então perguntaram como é que se poderia conseguir pão suficiente para aquela tão grande multidão. Nós veremos mais adiante que era uma multidão muito grande. Era maior do que muitas cidades ainda dos dias de hoje. Aquela multidão era enorme. E o Senhor perguntou para eles de volta assim: quantos pães vocês têm aí? 7, eles responderam, né? Então ele mandou todo mundo sentar no chão. Todo o povo se sentou e ele tomou os 7 pães, agradeceu a Deus e partiu em pedaços. E aí entregou aos discípulos que distribuíram então para a multidão. E ainda encontraram alguns peixinhos lá, alguém tinha peixe. E também trouxeram para Jesus, ele abençoou e mandou os discípulos distribuírem. Então veja que naquela enorme multidão o que tinha sobrado eram 7 pães e alguns peixinhos. Só que aí todos comeram à vontade, a comida foi farta. E depois os discípulos recolheram 7 cestos grandes com as sobras. Naquele dia havia cerca de 4.000 homens na multidão. Era comum se contar os grupos de pessoas pela quantidade de homens. Então, 4.000 homens ainda tinham as mulheres, ainda tinha as crianças. Então, uma multidão muito grande. E após comerem, Jesus os mandou para casa. Em seguida, entrou com os discípulos num barco e atravessou para a região de Dalmanuta. Essa aqui foi, então, a segunda multiplicação dos pães que nós temos registrada na Bíblia. E nesse episódio aqui, Jesus mais uma vez faz uso daquilo que as pessoas têm. Elas entregam para Jesus, ele abençoa e ele multiplica. E, mais uma vez, ele manda recolher o que sobrou. No reino de Deus não há espaço para desperdício. O reino de Deus é o reino de abundância, mas não é o reino do desperdício. São duas coisas diferentes que nós precisamos sempre ter isso em mente e muitos cristãos ainda não entenderam a diferença disso. Muita gente acha que onde há abundância pode haver desperdício. Veja aqui, Jesus, o Senhor da vida, o Deus, o Rei, o Criador em forma humana vindo à Terra, podia fazer tudo, mas ainda assim, do que sobrou ele mandou juntarem. E aqui, esses 7 cestos, eles são o que nós chamaríamos hoje de balaios. Na primeira multiplicação, os 12 cestos que foram usados, a palavra em grego indica um cestinho pequeno, mais ou menos o volume para carregar a refeição de um homem. Seria o equivalente a marmitas, né? E aqui não, aqui já são 7 balaios, uma quantidade muito grande também que foi recolhida. E aí, então, o Senhor mandou o povo para casa de barriga cheia. Veja que Jesus, ele nos dá aqui um exemplo com a sua prática e com o seu ensino. Ele não estava preocupado apenas com o aspecto espiritual das pessoas. Ele se preocupou profundamente com o aspecto material. Ele se preocupou que as pessoas estavam com fome, que pessoas iam desfalecer pelo caminho se voltassem para casa. E já era hora de voltar para casa. Então ele primeiro cuidou da refeição deles para depois mandá-los embora e despedir a multidão. Isso aqui é um exemplo interessante. Nós não podemos desvincular as ações nossas no reino de Deus às ações também de auxílio a quem está precisando. Nós não podemos fazer aquilo que a Bíblia nos ensina a não fazer. Há diversas passagens que ensinam isso.
que a gente deve sim cuidar do espiritual, mas também é espiritual cuidar da necessidade das pessoas. E então ele entrou com os discípulos no barco e partiram lá para a região de Dalmanuta. Essa área, esse lugar chamado Dalmanuta, hoje não se tem certeza de onde é que é, muitos lugares mudaram de nome ao longo do tempo, só se sabe que era uma travessia que era para o outro lado. Mas aí então, seguindo a história, atravessaram para essa região e apareceram novamente alguns fariseus. E eles foram ao encontro de Jesus para discutir com ele, queriam colocar ele à prova, exigindo que mostrasse algum sinal dos céus. Os fariseus nós já vimos, né? Aquele grupo de pessoas muito zelosas pela lei, mas que em boa parte, em muitos deles, se desviaram do bom caminho, do seu bom princípio e passaram a se preocupar muito mais com a sua posição social religiosa do que de fato com a integridade, a bondade, o amor. E esse povo apareceu lá para discutir com Jesus. Apareceram lá para tentar colocar ele num aperto. E eles pediam um sinal do céu. A gente, quando lê o texto, vai dizer, mas quantos sinais Jesus já fez até esse momento? Né? Quantas demonstrações ele fez? O que parece é que eles queriam ver aqui algo assim, talvez o céu se abrindo, Deus aparecendo, Deus falando, algo não só extraordinário, porque aquilo que Jesus fazia já era extraordinário, mas talvez o que a gente hoje chama de uma teofania, uma manifestação de Deus em caráter assim assombroso. Eles queriam ver algo mais, eles queriam ver o que a gente chamaria hoje de um grande show. E ao ouvir isso, Jesus, ele suspirou profundamente, né? Porque ele sempre tentava trazer essas pessoas para si. Então era uma decepção esse tipo de atitude. Ele falou, por que esse povo insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade, não darei sinal algum aos homens dessa geração. Então ele os deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. Eles queriam algo que fosse uma prova além de todas as provas que eles tinham. Isso nos remete aos dias de hoje, né? Hoje nós temos pessoas, até mesmo dentro do convívio da Igreja do Senhor Jesus, que querem provas, querem ver milagres, querem ver alguma coisa para dizer, olha, se isso é verdade, então que Deus prove para mim. E aí a gente tem pelo menos 2 pontos interessantes, né? É a pessoa se considerar tão importante que Deus tem que parar o que está fazendo para atender ela, né? Isso é um ponto, não entender a relação que somos nós que precisamos desesperadamente de Deus. Então é como se a pessoa achasse que Deus precisava dela. Aliás, eu já ouvi literalmente alguém dizer isso. E um outro ponto é a completa desconsideração de tudo o que já acontece, né? Nós temos a própria palavra de Deus, a Escritura, nós temos o testemunho de pessoas que vão lhe contar, que vão realmente anunciar e testemunhar do que o Senhor fez na sua vida. E muita gente acha que grandes milagres são coisas como aparições no céu, são coisas como, por exemplo, um paralítico voltar a andar, uma pessoa com uma doença grave ser curada. De fato, são sinais grandiosos e eu imagino que se eu visse algo assim, eu ficaria maravilhado com isso. Mas eu mesmo já experimentei sinais muito maiores do que esses, na minha vida e na vida de pessoas que eu conheci. E se você se pergunta que sinais seriam esses, eu lhe respondo que são os sinais que é o arrependimento e o perdão. Para mim, essas coisas são tão maiores do que isso, tanto que Jesus, quando foi lidar com aquele homem paralítico numa maca, ele falou, teus pecados são perdoados. E depois, então, ele curou o homem, mas ele fez a coisa mais importante primeiro. E a grande maravilha que o Senhor Jesus fez na minha vida foi me convencer dos meus pecados, essa é uma das funções do Espírito Santo, né? Ele convence do pecado e também da justiça e do juízo, e me conceder o perdão. E eu compartilho da companhia de pessoas que têm esse mesmo testemunho. Então, esse grande sinal, ele está disponível, ele é contado, ele é anunciado, e muitas pessoas acham que isso é pouco. Se não virem um paralítico andando, não querem ter relação com a fé. Então é uma grande inversão, né? Achar que Deus precisa provar alguma coisa para a gente, que Deus precisa então do ser humano e não o contrário. Mas vamos prosseguir. Então Jesus entrou de volta no barco, né, e foi para o outro lado do mar. Esse mar é aquele mar, é o mar da Galileia, né, que na verdade é um lago, é o lago de Genezaré. Ele é tão grande que é conhecido como mar também. E ele não é exatamente circular, ele tem
os seus contornos. Então, travessias podem ser feitas de um lado ao outro, não necessariamente como a gente pensa, de leste a oeste ou de norte a sul, mas entre diversos pontos do lago é possível fazer diversas travessias e visitar diversos lugares diferentes e até regiões de povoamento e próximos a povoamentos. Então, nessa travessia para o outro lado do mar, eles sempre usando o barco, vamos lembrar que uma boa parte dos discípulos ali eram pescadores, né? E aí eles se esqueceram de levar comida, nessa coisa de vai de um lugar para o outro. Os discípulos tinham a responsabilidade de cuidar dessa parte que a gente chama hoje de logística, né? Tanto que nós já vimos lá em outro evangelho, lá na ceia, foram eles que foram adiante e prepararam a ceia do Senhor. Só que aí nesse episódio aqui, esqueceram do pão, esqueceram do alimento. E o pão era o alimento básico do dia a dia das pessoas. E eles tinham no barco só um pão. Vamos lembrar que eles eram 13 homens. E claro que os pães não eram pãezinhos, né? Os pães da época eram pães maiores, mas só tinha um. Então, certamente, isso era uma preocupação. E enquanto atravessavam o mar, eles com esse assunto na cabeça, né? Faltou um pão. Só tem um pão. Faltou pão, só tem um pão. Jesus virou para eles e advertiu eles assim, olha, fiquem atentos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. O fermento, talvez você já tenha ouvido essa explicação, o fermento do pão feito de maneira tradicional, ele é uma porção do pão, uma porção fermentada do pão cru fermentado, que é guardada para se colocar em outra massa e esse fermento, então, essa levedura vai se multiplicando e toda a massa se torna, então, uma massa fermentada e de qualquer lugar se pode tirar uma outra porção para o próximo pão que será assado. Então, a característica do fermento é que ele torna a massa toda igual a ele. Ele se multiplica e se prolifera para dentro da massa. E Jesus então falou, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Vamos lembrar que ele acabou de ter um confronto com fariseus. Então isso estava na mente, esse assunto era um assunto do momento ali. E os discípulos começaram a discutir entre si porque eles não tinham trazido pão. E aí Jesus, quando percebeu isso, falou, por que vocês estão discutindo ainda sobre a falta de pão? Ele estava falando em fermento como uma metáfora, eles entenderam como literal. Os discípulos, então, ouvindo aquilo, né, Jesus seguiu, ainda não sabem ou não entenderam, seu coração está tão endurecido que não compreendem. Marcos trata muito desse tema, a dificuldade dos discípulos em enxergarem Jesus, em enxergarem as coisas do reino. Marcos ele apresenta dois temas de maneira muito forte. O segredo messiânico, que é Jesus tentando não demonstrar que ele era o Messias, porque as pessoas não entendiam o que era ser o Messias, entendiam errado. E outro era a dificuldade dos discípulos em crer e compreender, né? Vocês têm o coração endurecido, têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, não lembram de nada? E aí o Senhor fala, quando eu reparti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de sobra vocês recolheram? 12. E quando eu reparti os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos grandes cheios de sobra vocês recolheram? Veja que são expressões diferentes, cesto e cesto grande, né? O cestinho e o balaio. 7. E vocês ainda não entendem? Né? Perguntou ele. Porque ele estava falando de fermento, nós já vimos isso também em outro evangelho, como o ensino, a prática. Então, é mais ou menos assim, como se hoje eu e você tivéssemos que ter cuidado com ensinos e práticas que não são os de Jesus, que podem contaminar toda a massa de pessoas, toda a massa do grupo, e a gente sair fazendo coisas erradas. Hoje mesmo, entre pessoas denominadas cristãs, existem práticas e ensinos que não têm a ver com a Bíblia, que não têm a ver com as Escrituras. E eu e você precisamos tomar cuidado para que esse fermento, que é esse ensino, não venha a nos contaminar, não venha a nos fazer iguais a essa porção de massa fermentada. É esse o cuidado que nós temos que ter aqui. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.